Bom dia, crianças! Hoje é terça-feira, dia 4 de maio, nós temos aula de português, matemática e ciências. Em português, hoje nós vamos falar sobre os encontros vocálicos. Vocálicos, você já ouviu falar nesse nome? Vocálicos vem de vogais, ou seja, a gente vai conhecer os encontros das vogais nas palavras. Ao escrever a palavra rei, percebemos o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. Quando isso acontece, nós dizemos que houve um encontro vocálico. Rei, está grifado aí o encontro vocálico. E, que são duas vogais. Mas para isso vamos relembrar aí quem são as vogais. A, E, I, O e U. Para elas se encontrarem numa palavra, elas precisam aparecer juntas na escrita da palavra, ok? Não é uma na ponta da palavra e outra no final, não. É aparecer juntas. Então, aí, rei tem um encontro vocálico, ei, I, duas vogais. Os encontros vocálicos, eles se dividem em três grupos: ditongo, tritongo e hiato. Vamos conhecer o que é cada um desses três. Ditongos. O ditongo é quando acontece a união de duas. Então, di, observem aí que di vem de dois, ok? Di, encontro de duas vogais. Na mesma sílaba. Veja esses exemplos. Água, observem que tem o encontro U e A na mesma sílaba. Madeira, o encontro do E e do I na mesma sílaba. Papai, o encontro do A e do I na mesma sílaba. Para ser ditongo, as letrinhas precisam ficar na mesma sílaba, elas não podem ficar separadas. Na palavra água, o som da vogal A é pronunciado com mais força do que a vogal U. Já na palavra madeira, o som do E foi maior do que o som do I, por isso ele recebe o nome de semivogal. Vamos pensar aqui em mais alguns exemplos das palavras ditongo. Peneira, peneira. Nós temos o encontro E-I de penei. Nei tem o E e o I, e eles se encontram na mesma sílaba. Deixa eu ver outra. Janeiro, janeiro. O E e o I de janeiro também se encontram na mesma sílaba, é ditongo. Outubro. Temos o encontro do O e do U, juntos na mesma sílaba. Por isso eles são chamados de ditongos. Tritongo é o encontro de três ou mais vogais na mesma sílaba. Tri vem de três, ou seja, nós vamos encontrar três vogais na mesma sílaba. Uruguai. U-A-I. Se eu separar as sílabas de Uruguai, Uruguai. O A e o I, eles ficaram na mesma sílaba. Você percebe que quando falamos o som de três vogais pronunciados juntos, nesse caso temos como vogal A e como semivogais o U e o I. Na palavra iguais, acontece da mesma forma, onde o A será sempre a vogal. Temos aí alguns exemplos. Uruguai. O A e o I, três vogais juntinhas na mesma sílaba. Iguais. O A e o I na mesma sílaba. Paraguai. O A e o I na mesma sílaba. Vamos ver outra aqui. Saguão. Saguão. Nós temos o encontro do U, do A e do O na mesma sílaba. É a palavra quais. Temos o encontro do U, do A e do I na mesma sílaba. Para ser tritongo, as três vogais têm que ficarem na mesma sílaba, ok? E por último vem o hiato. Hiato é o encontro de duas vogais, mas quando elas são pronunciadas, ficam em sílabas diferentes. Fica fácil de entender. Pia. No nome pia, aparece o I e o A. Se eu escrever a palavra pia, o I e o A ficam juntos.
Porém, se eu for separar a sílaba da palavra pia, observem aqui que o i ficou na sílaba pi e o a ficou sozinho. Ou seja, nós chamamos de hiato quando a palavra possui duas vogais ou mais, porém, na hora que eu separar as sílabas, elas vão se separar, elas não vão ficar juntas. Quando vamos separar a sílaba dessa palavra, a vogal A fica separada da vogal U, percebeu? Isso acontece porque nós emitimos dois sons, o som pi e o som A. O ia não é um som só, pi é um som e ia é A. Isso nós chamamos de hiato. Mesma coisa acontece aí no nome bacia. Ba, si, a. Observem que o i e o a são duas vogais, mas eles ficaram separados. Me, lan, si, a. Observem que o i e o a são duas vogais, mas ficaram em sílabas separadas. Outro exemplo, dia, di, a. A palavra dia tem duas vogais, o i e o a, mas quando eu vou separar as sílabas da palavra dia, o i e o a ficam separados, não ficam juntos. Coelho, co, e, lho. Coelho tem o o e o e, são duas vogais, mas quando eu separo as sílabas da palavra coelho, o o e o e ficam em sílabas diferentes, por isso nós chamamos de hiato. Baú, ba-u. Em baú, nós temos o A e o U, que são vogais. Porém, quando eu separo as sílabas, o A fica em uma sílaba e o U fica em outra. Então, ditongo, o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, o encontro de três vogais na mesma sílaba. Hiato, o encontro de vogais na palavra, porém, quando eu separo as sílabas, essas vogais vão ficar separadas, ok? Compreenderam? Então, hoje a Pro trouxe somente a explicação, para na próxima aula a gente estar fazendo uma atividade sobre isso, tá bom? Então, vamos relembrar. Ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, duas vogais na mesma sílaba. Tritongo, três vogais na mesma sílaba. Hiato, vogais, porém separadas. Vocês vão fazer lá no caderno o seguinte para mim. É a atividade. A Pro esqueceu de colocar o slide aqui, mas você vai anotar aí, tá bom? Faça o cabeçalho, coloque a atividade, aí coloque aí palavras ditongo, palavras de tritongo e palavras hiato. A Pro quer que você escreva 5 palavras que tem ditongo, 5 palavras que tem tritongo e 5 palavras que tem hiato, ok? Coloquem o nome da palavra e depois coloquem as sílabas separadas e circulem qual é o encontro, tá bom? Então, 5 palavras você vai pesquisar ou procurar silabar na sua cabeça palavrinhas, tipo, olhei para uma palavra aqui, olhei para pia, pia. Pia tem um encontro de duas vogais, mas elas ficam separadas. Então, pia é hiato. Então, você escreve o nome pia em hiato. Entenderam? Procurem aí e escrevam no caderno de vocês. 5 palavras que têm ditongo, encontro de duas vogais na mesma sílaba. 5 palavras que têm tritongo, encontro de 3 vogais na mesma sílaba. E 5 palavras que têm o hiato, encontro de vogais na palavra, porém que se separam na hora de silabar a palavra, ok? Façam no caderno e respondam. Em ciências, vocês vão investigar. Vamos medir o tempo com a sombra da vareta. Vimos que os relógios de sol, eles indicam o horário do dia de acordo com a sombra. Essa atividade é na página 141 e 142. Abram um livro aí para já acompanhar, tá bom? Vimos que os relógios de sol, eles indicam o horário do dia de acordo com a sombra que é projetada no solo, funcionando como um ponteiro de um relógio. Que tal? Construímos um relógio simplificando, utilizando uma vareta e observarmos o seu funcionamento. Levantando hipótese. Se ao longo da manhã observarmos a sombra da vareta fincada no chão, podemos descobrir quando o horário se aproxima de meio-dia? Você acha que se eu colocar uma vareta fincada lá no chão de manhã cedo, através da maneira que a sombra vai aumentando ou vai diminuindo, eu posso saber quando vai ser meio-dia? Tem como? Escrevam aí a hipótese de vocês.
Para fazer essa investigação vai ser um material bem simples. Você vai precisar de um local plano no chão, na terra, com iluminação direta no sol, tem que ser no sol, tá bom? Vai precisar de uma vareta de madeira, de um pedacinho de pau, fininho, tá? Uma varetinha. E um palito de sorvete. Não precisa ser bem um palito de sorvete, pode ser outros pedacinhos de pau, que é só para você ir marcando onde a sombra tá. Então, um pau grande, uma vareta inteira, assim, para você fincar ela no chão. Depois pega outros pedacinhos, mais ou menos do tamanho de um palito de picolé, para você ir colocando onde a sombra tiver. Porque você vai fazer o seguinte. Como vamos fazer? Comece a atividade por volta das 11 horas da manhã. Então, 11 horas da manhã, vocês vão lá e vão colocar a varetinha fincada no chão. Enterre principalmente a vareta, parcialmente a vareta, deixando que ela fique em uma posição vertical. Ela vai ficar fincada no chão, assim, pezinha, ok? Aí a vareta, em nosso relógio, simplificando, ela faz a função do gnomo, ou seja, o relógio de sol, aquele relógio que a gente estudou. Aí tem a alerta, não permaneça muito tempo no sol, por causa dos raios de sol, procure ficar em alguma sombra e se aproxime do relógio somente para observar a cada 10 minutos. Aí você vai deixar a sua vareta lá. E você vai começar a fazer a coleta de dados. No início do experimento, observe a sombra da vareta. A partir do momento que você colocou a vareta lá no chão, você vai olhar para onde está a sombra dela. Aí você vai fincar um palito e marcar a ponta da sombra. Tipo, a minha vareta está fincada aqui, aí tem a sombra descendo, tá até aqui a ponta da sombra. Você já vai colocar uma varetinha ficada ali onde está a sombra. Aí você vai aguardar mais 10 minutos e vai verificar novamente a ponta da sombra. Vai colocar outro pauzinho ficado, vê se a sombra já mudou de lugar, já diminuiu ou já aumentou e coloca outro palitinho. Observe se a sombra se mudou, se o comprimento dela mudou e finque outro palitinho de sorvete na ponta da sombra. Anote o horário. Se você começou 11, você vai anotar lá, já são 11h10. Então você coloca lá 11h10, tudo para anotar no caderno, viu? Coloquem o cabeçalho bonitinho, coloquem lá Experimento de Ciências da página 141 e 142. Aí anotem, às 11 horas, aí depois anota, às 11h10, e vai tirando foto, tá bom? Eu quero que vocês tirem fotos. Aí depois observe se a sombra se movimentou, finque outro palito. Continue observando o deslocamento da sombra em intervalo de 10 minutos. Vamos dizer que vocês vão observar mais ou menos aí até meio-dia, para a gente ver o que vai acontecer com a sombra. Então, a cada 10 minutos, você vai olhar a posição da sua sombra e fincar um palitinho. Interrompa o processo assim que perceber que o comprimento da sombra da vareta começa a aumentar em relação às marcações anteriores. Ou diminuir também, né? Então, observe os palitos de sorvete usados como marcações e veja qual indica o menor comprimento atingido pela sombra. Retome suas anotações e verifique em qual horário isso aconteceu. A anotação que você vai fazer é: às 11 horas, coloquei a vareta fincada no chão e a sombra estava grande ou a sombra estava pequena. Você vai descrever lá. Às 11h10, a sombra diminuiu um pouquinho, ou então a sombra aumentou um pouquinho. Você vai escrevendo. De 10 em 10 minutos, você vai fazer o registro no seu caderno, tá bom? Aí, depois, você vai concluir. Suas hipóteses foram confirmadas com o experimento? É possível dizer se estamos perto de meio-dia utilizando a vareta no sol? Explique. Aí você vai dizer, é possível descrever que a gente chegou perto de meio-dia utilizando essa vareta aí no sol? Como? Você vai explicar como foi que você conseguiu identificar isso, tá bom? Então, realizem esse experimento, gravem vídeo, mandem fotos lá para a Pro, que a Pro vai estar acompanhando todo mundo. Quero fotos bem legais. Páginas 141 e 142 de Ciências. Matemática, aula passada, a gente leu um pouquinho sobre os décimos. Descobrimos lá que uma fração de 1/10 representa também, pode ser representada com 0,1, que também é chamado de 1/10. Agora nós vamos para a atividade. De 1/10 em 1/10. Sofia contou em voz alta de 1 em 1/10, começando de 1/10 até chegar a 10 décimos. Conte você também. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10. Segunda questão. Observe a figura a seguir e as partes pintadas de verde. Nós temos aí quantos quadradinhos?
Deixa para usar a caneta aqui. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 quadradinhos. Desses 10 quadradinhos, eu tenho 1, 2, 3 que estão pintados. 3 décimos da figura estão pintados de verde. Nós podemos escrever a fração 3 décimos, 3 sobre 10, do jeito que está aqui. Ou podemos representar 0,3, que também representa 3 décimos. Aí agora é a sua vez. Cada figura abaixo foi dividida em partes iguais. Escreva a fração e o número decimal que corresponde à parte pintada de cada figura. A prova deixou a resposta da letra A para vocês entenderem como é que vocês vão fazer. Temos aqui 10 quadrinhos na letra A. 10 quadrinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos pintados de lilás. Então, a resposta é, eu tenho aí 5 sobre 10, ou seja, 5 décimos, ou 0,5, que se escreve 5 décimos, ok? Mesma coisa você vai fazer nas outras questões. Letra B, todos têm 10 quadrinhos aí. Agora, quantos quadrinhos tem pintado em cada um? Na letra B tem aí 6 quadrinhos pintados. Você vai fazer a mesma coisa. 6 sobre 10, 6 décimos é igual a 0,6, aí bota entre parênteses escrito 6 décimos. Na letra C nós temos 8 quadrinhos pintados. Como é que representa? Na letra D nós temos 9 quadrinhos pintados. Como é que eu vou representar? Na letra E eu tenho 4 quadrinhos pintados. Como é que eu vou representar? E na letra F eu tenho 7 quadrinhos pintados. Como é que eu vou representar? Tá certo? Aí, passando para a próxima página. Sofia, ela contou até 10 décimos e ficou em dúvida. Eu sei escrever até 9 décimos no quadro de ordens, mas como é que eu escrevo 10 décimos? Vamos para a tabela novamente. Parte inteira, dezena simples, unidade simples e décimos. Quando eu tenho 0,9, eu ainda não tenho um inteiro, eu tenho parte decimal, ou seja, o 9 ainda fica aqui na parte decimal, olha o nome aqui, parte decimal, e na parte inteira ainda fica o 0 e a vírgula. Se eu passar para 10 décimos equivalem a 1 inteiro. Então, o 1 já vai vir para cá, ó. Já vai ficar 1 inteiro, porque eu já vou ter 1 completo. A cada 10 décimos eu tenho 1 inteiro. Vamos entender? 9 décimos mais 1 décimo é igual a 10 décimos. Ou 1 inteiro, uma unidade. Lembra que quando a gente tem 10 unidades, a gente tem uma dezena? Quando a gente tem 10 dezenas, a gente tem uma centena? A mesma coisa. Quando a gente tem 10 décimos, a gente tem uma unidade, ok? Então, aí, observe a figura. 10 quadrinhos completos, eu tenho uma unidade. Eu posso chamar isso daqui de 10 décimos ou de uma unidade. A figura inteira está pintada de azul, ou 10 décimos da figura estão pintados de azul, uma unidade. Um inteiro equivale a quantos décimos? Você vai escrever aí. Um inteiro, uma unidade, a Pro acabou de falar. Uma unidade equivale a quantos décimos? Escreva aqui na frente. Podemos escrever o número 1 na forma decimal, 1,0. Nessa escrita, o algarismo 0 depois da vírgula indica que os 10 décimos foram trocados por um inteiro, uma unidade, e não sobrou décimo. É a mesma coisa de quando a gente transformava lá unidade em centena, centena em dezena. Quando eu tinha 10 unidades, eu trocava aqueles 10 cubinhos pequenininhos por uma barrinha grande, não era? A mesma coisa. Então, quando eu completar 10 décimos, eu tenho direito a uma unidade, um cubinho daquele, do material dourado, lembra? Na reta numérica, as marcações elas foram feitas de 1 em 1 décimo. Observe aí, 0, 0,1, A, 0,3, 0,4, 0,5, B e C, 0,8, D e 1. Escreva os números indicados pelas letras.
A letra A representa quantos décimos? A letra B representa quantos décimos? A letra C representa quantos décimos? E a letra D representa quantos décimos? Tá bom? Essa atividade é na página 194 e 195 de matemática. Atividade português no caderno, para você escrever lá para mim 5 palavras que tenham ditongo, 5 palavras que tenham tritongo e 5 palavras que tenham hiato. Atividade de ciências para você fazer um experimento aí no quintal da sua casa, para você ver a passagem do tempo usando uma vareta. E a atividade de matemática 194 e 195 no livro. Respondam essas 3 atividades e enviem para a prova. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima aula.